Uma criança de 7 anos foi encontrada desfalecida dentro da piscina. Parecia ser acidente até que seu irmão de 6 anos, no mesmo dia, contou uma história para o avô, que mudou toda a linha de investigação. Ele deu um depoimento emocionante no tribunal, afirmando que viu quem foi, quando e como a sua irmã perdeu a vida na piscina, no quintal da sua casa. Essa é a história de Adriana Ruto. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá e dou a minha opinião, e vocês também podem dar a opinião de vocês, sempre tudo com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Adriana Elaine Ruto, uma americana que nasceu no dia 16 de setembro de 1999 em Easton, na Flórida, morava com a sua mãe auxiliar de enfermagem, Amanda Lewis, e com o seu meio-irmão, Andrew Jordan Ruto, de 6 anos de idade, que era chamado pelas iniciais dos seus nomes, AJ. De acordo com o depoimento de Amanda, a mãe, os filhos estavam brincando no quintal e ela tinha acabado de olhar e eles estavam bem. Então ela decidiu descansar um pouco porque ela havia trabalhado na noite anterior. Antes, ela liga para o namorado e depois confere novamente as crianças e percebe que AJ está próximo da piscina, mexendo na água, tentando pegar alguma coisa. Quando ela vai ver, ela percebe que é a sua filha que está lá dentro, de bruços e já não respirava. Imediatamente, ela tirou a filha da água e começou a fazer respiração boca a boca. A mãe diz que ela já estava com o rosto roxo. No dia 8 de agosto de 2007, o serviço de emergência recebe uma ligação em que a mãe dizia de forma desesperada que a filha havia se afogado. Quando os médicos chegaram, a menina já estava deitada no chão, próximo à piscina. Sua mãe estava tentando reanimar a filha, lembrando que ela era da área da saúde, mas ela relata que, apesar de saber, ela nunca tinha prestado socorro dessa forma. Adriana foi levada pelos socorristas para o hospital, onde houve mais tentativas, mas infelizmente ela faleceu. Segundo a médica que deu a notícia para Amanda, ela não demonstrou nenhuma reação além de ter ficado séria, diferente da reação de quando ligou para a emergência e também de quando os policiais chegaram na casa. Mesmo assim, naquele momento, a polícia entendeu que tudo foi um acidente. Meia hora depois, o padrasto de Amanda, que não se dava muito bem com ela, chega na casa da família e conversa com AJ por 15 minutos. Os policiais o questionam sobre essa conversa e ele diz que só estava pedindo para o menino falar a verdade. Nesse momento, AJ é levado para a casa dos avós. No mesmo dia, o avô leva AJ na delegacia e fala tudo o que o menino relatou. Os policiais gravam uma entrevista com o garoto. Ele falou que foi ela, a mãe, que tinha segurado a cabeça de sua irmã dentro da piscina. Até demonstrou como ela tinha feito. Os policiais perguntaram para o menino por que a sua mãe tinha feito aquilo. Ele respondeu que sua irmã havia jogado o Index, um produto de limpar vidros, pela sala toda. Então a sua mãe ficou muito brava com Adriana e decidiu castigá-la. Correu atrás dela, ela escapou, mas depois a mãe conseguiu pegá-la e jogou ela na piscina. AJ fala que a sua irmã tinha muito medo de água. Ela começou a gritar muito, então a sua mãe empurrou a sua cabeça com a mão e segurou dentro da água. E depois ela tentou salvá-la. Houve momentos que os policiais ficaram em dúvida se AJ estava realmente falando a verdade, porque eles fizeram a mesma pergunta 2 vezes e tiveram respostas diferentes. Eles perguntaram se ele tinha visto tudo. Ele disse que não, porque se ele tivesse visto, ele estaria encrencado. Depois eles perguntaram novamente se ele tinha visto tudo. Ele disse que sim, que ele estava embaixo de uma árvore perto da lixeira.
Essa entrevista foi feita no mesmo dia do acidente e teve a duração de 48 minutos. A polícia chegou a desconfiar que alguém tivesse instruindo o menino a falar certas coisas, por conta daquela parte que ele deu duas respostas diferentes. Os investigadores não sabiam em quem acreditar. Amanda afirma que a filha caiu sozinha por acidente na piscina. Poderia também ser o padrasto tentando convencer o menino a ficar contra a mãe, lembrando que Charles não se dava bem com Amanda. Decidiram aprofundar mais nas investigações. A decisão foi que precisava de um outro interrogatório com o especialista, pois aqueles policiais não tinham tanta experiência de falar com crianças nessa situação. AJ foi interrogado novamente por uma psicóloga. AJ falou exatamente tudo igual e esclareceu aquela parte confusa de onde ele estava na hora do afogamento, mas ele confirmou ter visto tudo. Os investigadores foram até a casa da família e perceberam uma desordem muito grande por toda a casa. O quarto das crianças era muito escuro e com um cheiro insuportável de urina. Também perceberam que quase não havia brinquedos na casa. Amanda foi questionada em relação aos brinquedos e ela disse que tinha levado tudo para um galpão no quintal da casa, pois as crianças estavam de castigo, mas logo ela traria os brinquedos de volta. Eles foram checar e no galpão não havia nenhum brinquedo. Descobriram também que Adriana tinha dificuldade de atenção e era hiperativa. Ela tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e a mãe tinha dificuldades de lidar com a filha. Apesar das dificuldades, a família de Amanda disse que ela amava muito a filha e não seria capaz de fazer nada contra ela. De acordo com a autópsia, realmente a causa da morte foi afogamento. Ela também apresentou uma marca no rosto que parecia ser de uma mão adulta, que sugeria ser afogamento forçado. Amanda foi levada para ser interrogada, pois os fatos a incriminavam, mas ela negou ter qualquer participação na morte da sua filha. Pediu para fazer um polígrafo e passou, foi muito bem. Mesmo assim, os policiais não acreditaram nela. Antes da audiência, foi feita uma proposta para Amanda. Se ela assumisse a culpa no afogamento de Adriana, ela receberia 10 anos de pena. Amanda disse não para a proposta, pois ela não poderia assumir um crime que não cometeu. Chegou ao conhecimento da polícia que Amanda, quando tinha 17 anos, ela havia perdido seu filho primogênito por conta de convulsões, com apenas 1 ano e 4 meses. Segundo Amanda, ela deixou o bebê por segundos dormindo na cama e quando voltou ele já estava no chão e sem respirar. Tudo isso reforçou as provas que eles já tinham de que Amanda era negligente com seus filhos, principalmente o que foi relatado pelo seu próprio filho de 6 anos. 6 meses depois, no dia da audiência, AJ, agora com 7 anos de idade, chega ao tribunal acompanhado de psicólogos e advogados. Ele senta na cadeira, nem percebe que a sua mãe está sentada ali perto. O juiz faz algumas perguntas para AJ, entre elas, se a sua mãe está ali. Ele responde que não. O juiz pergunta onde ela está. Ele responde que ela está na cadeia. Então o juiz diz, ela está bem aí do seu lado. Ele olha e começa a chorar. Depois de se recompor, eles continuam o interrogatório. O juiz perguntou se ele sabia a diferença entre verdade, mentira e uma história. Ele disse que sim, então voltaram a perguntar aquela parte que ficou em dúvida sobre ele estar fora ou dentro de casa, ter visto ou não tudo o que aconteceu naquele dia. Talvez AJ poderia estar cansado de estar ali. Às vezes parecia que ele dava qualquer resposta só para se ver livre logo. Afinal, era uma criança sendo tratada como um adulto. Mas quando foi mostrado fotos e um desenho que ele mesmo havia feito, ele se animou e ficou mais à vontade para identificar onde cada um estava naquele dia. Um dia antes de tudo isso acontecer, a Adriana ela foi até o carro da sua mãe, pegou uma caneta permanente e riscou todo o banco do carro. Entre os riscos, ela escreveu uma palavra, perdedor. A Amanda, a sua mãe, ficou furiosa.
Amanda é questionada se naquele dia, quando ela chegou no trabalho, ela comentou com seus colegas sobre o ocorrido e disse que tinha vontade de matar a sua filha por ter riscado o banco do carro. Ela respondeu que sim, que realmente fez esse comentário, mas que não era isso literalmente, foi só uma forma errada de se expressar. No dia do interrogatório, o promotor ainda questiona Amanda se no dia da morte de Adriana, ela já tinha se acalmado por a filha ter riscado os bancos do carro. Afinal, ela poderia, cada vez que entrasse no carro, se enfurecer ao ver os riscos permanentes ali. Amanda fala que naquele dia eles estavam bem e tinham se planejado de irem comprar material escolar. Todos estavam ansiosos e animados para isso. Diferente do que AJ falou no seu primeiro interrogatório, que a sua mãe estava muito brava porque sua irmã havia jogado spray por toda a sala. É mostrado para Amanda fotos da residência e perguntando a ela onde ela estava e o que ela estava fazendo quando a filha se afogou. Ela respondeu que estava perto da porta e em algum momento no telefone conversando com o namorado. Amanda fala que ouve gritos dela e do filho quando viu AJ tentando tirar a filha de dentro da piscina. Quando questionada por que o namorado que estava do outro lado da linha do telefone não ouviu os gritos deles, ela não soube responder. A acusação foi incisiva em dizer que ele não ouviu simplesmente porque os gritos não aconteceram, que ela somente empurrou o rosto da filha na água. Amanda Lewis foi acusada de homicídio, mas o tempo todo ela diz que não matou a sua filha. Até mesmo no tribunal, ela jurou ser inocente. Os policiais levaram o desenho que AJ havia feito para mostrar exatamente como ela fez. Além do desenho, o filho AJ foi até o tribunal e testemunhou contra a sua própria mãe. Tiveram outros testemunhos. A mãe de Amanda disse que a sua neta tinha muito medo de água. Então era bem estranho dizer que ela estava brincando perto da piscina e que entrou lá sozinha. A sentença foi dada por conta da instabilidade e contradições em vários momentos no depoimento de Amanda, do filho AJ contar em detalhes como tudo aconteceu e também no que foi relatado pela perícia sobre o que parecia ser marcas de uma mão adulta no rosto da vítima. Amanda Lewis teve 2 condenações, 30 anos de prisão por agravante de abuso infantil, mais uma prisão perpétua por homicídio premeditado em primeiro grau, sem liberdade condicional. AJ não ficou com os avós e com ninguém da família, foi colocado para adoção e o juiz escolheu uma nova família para ele. A sua mãe Amanda continua cumprindo pena na prisão. Independente de como foi que aconteceu, eu vou deixar um recadinho aqui: vigiem as crianças de vocês, principalmente no verão, que costumam viajar, ir para praia, piscina, lagos. 1 segundo é suficiente para acontecer um acidente com uma criança quando eles estão perto de lugares com água. Água não combina com criança sozinha. Então, cuidem, vigiem as crianças de vocês para que nada de errado aconteça com elas. Nas pesquisas que eu fiz, eu vi muita gente falando, criticando por terem levado a AJ no tribunal para ser interrogado como um adulto. Que os 2 interrogatórios que eles já tinham feito com ele já bastava para a acusação levar contra a Amanda. Então, eles usaram todas as armas que tinham e levaram o menino, foi uma delas. Eu penso que se não tivesse levado, caso realmente foi Amanda, ela seria absolvida, talvez, e seria solta, né? Iria para casa, ia viver uma vida com seu filho. E será que futuramente o AJ não seria uma vítima também? A minha dúvida era se o avô tinha falado algumas coisas para o menino, né? Para o AJ falar perante os policiais. Eu fiquei com essa dúvida. Mas eu achei necessário levar o AJ no tribunal também, porque ele era a única pessoa que viu. Ele era apesar de ser criança, era a única testemunha ocular que tinha. Então, é triste ver ele lá no interrogatório. Eu acho que os policiais, a acusação, também tinha uma pontinha de dúvida.
se talvez o avô não tivesse induzido o menino. Então, o que eles devem ter pensado? Levando ele no tribunal de frente com a mãe, ele não ia ter coragem de falar se não fosse verdade. Mas ele falou tudo a mesma coisa, ele repetiu tudo, ele contou, ele mostrou nas fotos, ele desenhou, ele contou tudo a mesma coisa. Então, assim, eu acho que era essa prova que eles queriam, de colocar ele perto da mãe para ver se ele dava um passo para trás ou continuava falando o que ele já vinha falando nos outros 2 interrogatórios. Um detalhe que eu percebi é que no primeiro interrogatório ele encena com a mãozinha dele, como tudo aconteceu. No segundo interrogatório ele também faz a mesma coisa. A psicóloga pede para ele como foi, ele põe a mão e encena, demonstra como foi. No tribunal o juiz pediu para ele fazer, ele disse que não, senhor, não ia fazer. Então, assim, foi o único detalhe que eu percebi que foi diferente dos outros 2. Mas o resto ele falou a mesma coisa. Gente, eu não dou conta. Quando é criança, quando é idoso e quando é bichinho, eu não dou conta. Tipo assim, meu coração afunda também. Na hora que ele viu a mãe e começou a chorar, o promotor foi pra cima dele, pegou na mãozinha dele, tô aqui e tal, mas fez ele se recompor assim como se fosse um adulto. Ele falou: "Ei, Jay, você está aqui porque sua irmã morreu e você vai falar sobre isso, ok?" Então, assim, ali eu fiquei assim, meu Deus, é muito triste. É muito triste ver uma criança passando por essa situação. AJ foi um menino muito corajoso, muito valente. Eu fiquei encantada por ele ter essa coragem que ele teve. Mas talvez ele vai saber salvado a própria vida fazendo isso. Eu acredito nele. E também a gente não pode esquecer que, apesar de ser muito triste ver ele lá falando tudo isso contra a sua própria mãe, uma garotinha de 7 anos morreu. Então, apesar dele estar lá naquela situação toda, a gente não pode esquecer que a Adriana faleceu e ela é a maior vítima dessa história. Eu quero saber muito qual a opinião de vocês sobre este caso. É um caso conhecido bastante já, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um, ok? Se inscrevam no canal, eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais histórias aqui para vocês, ok? Um beijo, até o próximo vídeo, beijo, bye!